Olá, povo do Senhor, que privilégio, que prazer poder estar aqui com vocês nessa ocasião, compartilhando sobre essa temática, o desafio da missão na adolescência. Realmente, falar sobre adolescentes já é um desafio. Então, pensar sobre o nosso real papel aqui nessa terra, a missão pela qual Deus nos chamou à vida, é sempre também um grande privilégio. Então, gostaria de começar lendo um texto das Escrituras Sagradas, é o texto de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantas lições preciosas esse texto nos traz sobre justamente a missão, não só especificamente na adolescência, mas em muitas outras fases da vida. Mas eu queria ressaltar com você justamente essa proposta que foi oferecida de temática, o desafio da missão ou da missão na adolescência. Então, vamos falar com Deus em oração e pedir dele orientação nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, perfeita, eficaz, que fala não só no passado, mas fala agora, também no presente, nos instruindo, nos direcionando, nos disciplinando, nos restaurando, nos alertando, nos chamando a cumprir a razão principal pela qual fomos colocados com vida aqui nessa terra. Pedimos então tua orientação. Fala, Senhor. Sabemos que o Senhor continua falando. Fala poderosamente ao nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Bom, esse texto, ele me faz pensar numa perspectiva muito semelhante, não só ao tempo de Jonas, mas aos nossos dias atuais. Jonas realmente viveu numa época de conflitos culturais, e nós não vivemos em um tempo diferente também, não. A nossa vida, quando tomamos a decisão por Cristo, é totalmente diferente daquela que anteriormente vivíamos. Na verdade, a Bíblia até nos chama de novas criaturas. Somos feitos novos, somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Antes disso, antes da conversão, de passar por esse novo nascimento, não tem como a gente entender até mesmo a razão pela qual nós nascemos aqui nessa terra. Uma vez que passamos pelo novo nascimento, então fica muito mais fácil, porque o novo nascimento já nos traz compreensão, entendimento, já nos fala poderosamente sobre a razão pela qual você e eu fomos criados. E segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia nos diz que fomos criados para a glória de Deus. Isso mesmo, fomos criados com um propósito muito bem definido, para a glória de Deus. Então não importa se eu sou uma criança, um adolescente, um adulto, se eu tenho 80 anos ou 14 anos. Eu fui criado para glorificar a Deus. E se eu não entender isso em nenhuma dessas fases, eu estou perdendo até tempo de existência aqui nessa terra, sem saber a razão pela qual eu vim para cá, pela qual fui criado. O nosso Criador nos ensina. Ele diz que existe um propósito. Deus nos ama e nos criou com um propósito muito especial, para vivermos na dependência do seu poderoso nome, para a glória, satisfação dele eternamente. Agora a gente precisa entender como isso se faz no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque os nossos dias são maus, a nossa cultura está contaminada, não somente a nossa cultura, o tempo, existe um sistema pecaminoso que envolve o nosso universo, que se corrompeu, sujou por causa do pecado. E por causa da entrada do pecado no mundo, tudo que envolve essa relação com a cultura, com a razão pela qual nós estamos aqui, também ficou corrompida. Não há um entendimento claro enquanto não olhamos para as Sagradas Escrituras. E a Bíblia nos diz que fomos criados com um propósito, mas a cultura nossa, do nosso tempo, esse sistema que nos envolve, diz: não, viva prazerosamente, curta o que tem para curtir, porque daqui a pouco o tempo passa e você passa e morre e acabou. É isso que você acredita? Bom, não é isso que a Bíblia nos diz. Deixe-me compartilhar com você uma outra razão pela qual nós podemos também glorificar a Deus, formas
como podemos glorificar a Deus enquanto aqui vivemos, cumprindo a razão pela qual nós fomos criados. Nesse texto em particular, nós temos aqui evidências de que Deus nos chama à existência para uma missão. Em outras palavras, missão é uma tarefa dada por Deus à nossa história e ela precisa ser cumprida. Você já ouviu aquela expressão, somos todos missionários? Sim, a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus, somos convidados por Deus a entender a razão, porque você tem dons, talentos, recursos extraordinários, físicos, naturais, alguns até sobrenaturais dados por Deus. Quando eu entendo porque que eu tenho tudo isso, diferente de tudo que existe na criação, eu entendi que existe uma razão pela qual eu fui criado. Sim, Deus nos chamou para a missão. Essa é a minha tarefa. Por isso que eu posso falar, correr, andar, tenho habilidades na área mental, em várias outras áreas relacionais. Deus vai nos dando essas habilidades com um propósito. Sim, Ele quer que nós partilhemos de uma honrosa missão. E essa honrosa missão diz respeito a justamente revelar, anunciar quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Assim nós vivemos para a glória de Deus. E quando a gente pensa na adolescência, então esse se torna um grande desafio, porque a adolescência ela é muito influenciada por vários tipos de cultura, que muitos até chamam agora de cultura pop. E essa cultura, ela entra na nossa história de forma, às vezes, muito subjetiva, imperceptível. Outras vezes a gente entende drasticamente o que ela tem causado, mas a maioria das vezes a gente não percebe ela entrando por meio da nossa conectividade com o mundo todo, globalizado através da tecnologia, da informação, ou por meio de redes sociais, ou por meio da própria televisão, ou da cultura transmitida de pai para filho. Ela vai entrando, e a gente às vezes nem percebe o quão danosa ela é para a minha vida e para a nossa história. Existe uma missão e o texto aqui nos mostra claramente. Quando eu olho para o texto de Jonas, a história de Jonas, a gente percebe uma narrativa aqui que nos ensina muito, muito mesmo. Deus usa esse servo do passado, um profeta, para abrir a boca e anunciar coisas que dizem respeito a Deus, que falam a respeito de Deus. Ele era profeta do Senhor lá na região que a gente conhece também hoje como Israel, né? Aquela região. Bom, ele precisava cumprir uma missão, só que agora a missão era para fora daquela localidade. Deus o chamou para ir a uma outra localidade chamada Nínive, lá onde viviam os assírios. Ele precisava anunciar lá em Nínive, quem Deus era e o que ele era capaz de fazer. Mas o anúncio convidado por Deus, ou dado por Deus, era muito claro. Ele precisava clamar. A dica aqui é, vá a Nínive e clame. Mas aí eu preciso entender por que essa resistência. Porque o texto nos mostra, e você ouviu quando eu li, que ele obedeceu ir, mas não para ir a Nínive. Ele foi para outra localidade, pegou um navio para outra direção. Por que ele não foi para Nínive? Bom, quando a gente olha o contexto histórico e geográfico, a gente sabe que Nínive é a capital de um império que dominou a região. Antes mesmo de Jonas ali existir, ele invadiu e dominou. E Jonas cresceu nesse contexto de domínio, de jugo pesado, porque ele conhecia a história dos assírios. E por ser uma capital de suma importância para aquele tempo, era uma capital que tinha todo tipo de cultura degradada pelo pecado, contra as verdades da parte de Deus. O cristão verdadeiro sabe que ele vive contra a cultura. E Jonas olhou para aquilo tudo e disse, não vou a Nínive não. No seu coração, ele não quis ir a Nínive. A gente pode pensar até em algumas razões que levaram Jonas a não querer assumir esse mandato. Mas o convite da parte de Deus é justamente esse. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ir a Nínive e clamar contra ela. Está aqui um grande desafio para a vida de Jonas. Mas não é só para a vida de Jonas, é para mim e para você. Nós também vivemos o mesmo contexto. A sociedade em que estamos atualmente, ela não vive uma cultura daquilo que a gente pode dizer como bíblico,
dado por Deus como verdade absoluta para a nossa história. Pelo contrário, ela vive na contramão de tudo isso. Ou você acha que a sociedade entende que melhor é dar do que receber? Ela quer ganhar. Ela não quer ficar dando, ela quer receber. É uma cultura que vive contrária a muitas e muitas verdades da parte de Deus. A gente vê aí, tanto nessa área das ideologias que vem crescendo no nosso meio, que ensinam outros direcionamentos bem contrários à verdade. Na área da sexualidade, então, a gente percebe uma caminhada destrutiva. Quando a gente pensa em ideologia de gêneros, meu querido, aí a gente percebe que a nossa sociedade caminha numa contramão dizendo que quem segue a Bíblia é preconceituoso, é ignorante, não entende o significado de amor. Isso é o que a sociedade diz a nosso respeito. Principalmente se você levantar, já imaginou você que é adolescente, se levantar numa sala de aula um dia e dizer publicamente, numa discussão sobre justamente gêneros, e você dizer assim, a Bíblia diz que só existe gênero masculino e feminino. Tudo que vem além disso é criação, invenção nossa, e não é benéfico, não faz bem para a nossa história. O que você acha que vai acontecer com você se você ousadamente dizer isso dentro de uma sala de aula? Você vai perceber o valor da cultura e do nosso tempo contra a verdade absoluta da parte de Deus. Você vai sentir a pressão, você vai perceber a perseguição, você vai entender que realmente vivemos num mundo pecaminoso, contrário a tudo aquilo que é verdade absoluta da parte de Deus. Mas, queridos, não fique desesperado, triste por isso. Deus nos chamou a essa missão, e se Ele nos chama é porque existe sim uma possibilidade de vermos vidas e mais vidas sendo também tiradas dessa escuridão, dessas trevas, dessa incapacidade de perceber que existe um mundo e uma perspectiva muito melhor do que essa que a gente tem visto aqui nessa terra. Deus nos fala desse novo mundo chamado céu e dessa perspectiva como sendo cidadãos deste novo reino, deste reino de Deus. E Ele quer que a gente viva uma cultura nova, plena, estabelecida por Cristo Jesus na minha vida, ou exemplificada e manifestada por Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida também. A gente precisa pensar por que será que Jonas não quis clamar? Porque talvez, e eu entendo que isso aconteça, as mesmas razões de Jonas sejam as suas razões. E às vezes a gente, na adolescência, passa a vida sem pensar ou sem entender que Deus está me chamando, da mesma forma como Ele chamou a Jonas, para cumprir uma missão. E não importa se eu tenho 12, 13 ou 17, 18 anos. Ele me chama para cumprir uma missão pela qual fui criado nessa terra. Então os grandes desafios estão aí, mas quais são esses grandes desafios? Vamos olhar um pouco para a história de Jonas e a gente percebe também que esses não são apenas os desafios de Jonas, são os nossos desafios também. Clamar contra Nínive, essa era a missão. A gente já falou um pouco sobre isso, como é difícil clamar no nosso tempo contra a nossa cultura. É sempre um desafio, e às vezes um desafio que nos bota até medo. E por isso muitos adolescentes estão aí calados, sem abrir a boca, para exercer essa missão de clamar contra a cultura do nosso tempo, por medo de não ser aceito, de não ter um grupo de convivência, de não ter uma boa aceitação, já que a gente gosta tanto de grupos e precisa deles para desenvolver. E aí a gente fica com medo. Não, lá na minha escola, lá no meu contexto, se eu começar a falar demais a respeito do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, aquela verdade absoluta, então eu vou ser repudiado, eu vou ser colocado de canto, eles não vão querer conviver comigo, então é melhor não falar, eu fico na minha, vou ser um crente, agente secreto 007. Quando precisar, estou pronto aqui para ajudar e para salvar. Sério? Não acontece assim. Na verdade, o que eu sou dentro de um contexto de igreja, eu deveria ser lá dentro de casa e também lá dentro do colégio. Eu sou ou não sou filho de Deus? Eu sou ou não sou missionário, entendendo que Deus me deu uma missão quando eu fui alcançado das trevas para a luz? Missionário não é só aquele que vai para um campo lá longe. Missionários somos todos nós, que fomos chamados das trevas para a luz, fomos salvos em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a ir a Nínive, a clamar contra esse tempo, a anunciar o que está acontecendo, o como isso nos distancia de Deus, o como essa cultura pecaminosa nos afasta de Deus. E vai ser sempre um desafio clamar contra Nínive. Já imaginou? Você consegue imaginar ali Jonas?
numa mega cidade, capital do Império Assírio, clamando contra eles, dizendo: ó, é necessário se arrepender, porque vocês estão pecando, estão fazendo coisas que desagradam a Deus, vocês erram nisso, erram naquilo, e começar a falar tudo de errado que existe naquele povo. O que você acha que pode acontecer com Jonas? Por último, em última instância, a gente sabe que ele pode até morrer. Mas muitas outras coisas terríveis podem acontecer contra ele. E Cristo nos alertou a respeito disso. Se vocês realmente me amam, se são verdadeiramente meus discípulos, então vocês vão anunciar e vão ser perseguidos por causa desse anúncio. Como eu fui, disse Cristo. Se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos por causa disso. Quanto mais nós anunciarmos o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, também corremos esse mesmo risco de sofrermos as pressões e as perseguições que vêm contra esse maravilhoso Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Porém, as recompensas e as alegrias de vivermos esse tempo presente baseados nesse Evangelho são incalculáveis. Não tem preço que esse mundo possa pagar por isso. Na verdade, esse alto preço já foi pago em Cristo Jesus e já nos foi oferecido gratuitamente em Cristo Jesus. Então, analisa comigo, por exemplo, algumas razões das quais a gente às vezes se cala e não pronuncia. Primeiramente, olhando para Jonas, ele talvez tivesse algumas razões religiosas ali envolvidas. Senhor, por que eu vou falar para aquele povo? Por que eu vou querer que eles se arrependam? Eles nem são do nosso povo. Eles não te conhecem. Por isso que vivem essas práticas aí tão desastrosas e destrutivas para a vida deles. Ele poderia ter elencado algumas razões religiosas aqui. Poderia ter elencado também algumas razões emocionais. Aqui eu penso no sofrimento que, como sociedade, ele passou naquele tempo. Ele viu esse império descer sobre ele, sobre o povo dele. E olha que eles conquistaram Israel no braço forte, com muita violência. Levaram suas mulheres escravas, mataram seus guerreiros, deixaram ali um povo à míngua, pobreza, fome. Levaram escravos também, alguns novos da corte, homens que foram treinados, dentre eles, depois a gente lembra, né? Alguns foram até para a Babilônia no segundo período, não no assírio, mas depois babilônico, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados como escravos para aquela região, para serem doutrinados em novas ideologias, culturas e formas diferentes de pensar. Ele poderia ter algumas razões emocionais e dizer assim: não vou fazer isso não, olha aí o que eles fizeram com o nosso povo. Olha como eles maltrataram Israel, olha como eles feriram Israel. Por que eu preciso anunciar então mudança de vida? Eu sei que o Senhor é perdoador e vai perdoar eles, eu não vou fazer isso não. Ele poderia ter algumas razões emocionais para querer muito mais vingança do que salvação. Por isso, às vezes, ele calou na proclamação. Às vezes as razões foram étnicas. Dá para imaginar algumas razões étnicas aqui. Aquele povo, olha, ele é nem da nossa cor, não é da nossa cultura, é totalmente diferente. Por que eu vou falar para índio? Olha como é que eles são. Por que eu vou falar, às vezes, para gente de pele amarela, ou negros, ou brancos? E a gente começa a usar razões étnicas também, às vezes, para escolher no lugar de Deus, tentar selecionar no lugar de Deus. Às vezes a gente não fala da boca para fora, mas sente tudo aqui dentro e guarda isso como razões para ficar caladinho ali, na minha. Outras razões? Bom, às vezes as razões eram teológicas, né? Não, Senhor, eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque o Senhor é Deus de Israel, não é Deus desses outros povos. Poderiam existir várias razões ali que levassem Jonas a não querer ir para Nínive, a calar e ir para outra localidade, fugir de Deus. O convite era, observa só o final do verso de número 3, o início do verso de número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade e clama contra ela. Por quê? Porque a malícia subiu. E ele, no finalzinho, diz assim, do verso número 3, e embarcou para Tarsis, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa frase me chama muita atenção, para longe da presença do Senhor. Ele não queria fazer a vontade de Deus, não queria estar na presença do Senhor. Sabe, essa também tem sido a nossa atitude, muitas vezes, como adolescentes. Estamos dentro de uma classe de aula, boa parte da nossa vida no colégio, e lá nós nos calamos. E no exercício da missão, esperamos
apenas como espiões secretos, vou só orar, não vou falar, não vou clamar, não vou anunciar quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Isso significa que estamos fugindo para longe da presença de Deus. Deus, por seu amor e misericórdia, nos usa mesmo assim. Não se engane. Ele vai nos usar. Por quê? Porque nós nascemos com propósitos muito claros e definidos e nós vamos cumpri-los. Porque Deus nos chama em amor para fazer isso. Quem sabe agora você está entendendo que nós fomos chamados. Então faça a utilização de todos os recursos que Deus já tem colocado em sua mão. Que recursos são esses? Uma sala de aula, amigos de perto, outros de longe. Usa isso, porque essa é a razão pela qual nós fomos criados. Anuncia nesse contexto, vive essa verdade para testemunhar de quem Deus é e o que Ele pode fazer. E assim, a gente pode experimentar o que é o final da história de Jonas nos ensina. Nós só lemos o início, mas o final fala que depois de muitas lições preciosas, é claro que o texto é grande, mas depois de muitas lições preciosas, no final da história de Jonas a gente aprende que o Deus de misericórdia e graça alcançou um povo que estava muito distante, indiferente a Deus. Quando aquele povo arrependido confessou os seus pecados e voltou para Deus. Mas quem foi que clamou? Quem foi que participou dessa missão, da missão de Deus no alcance de transformação de vidas? Foi Jonas. Deus colocou Jonas lá na cidade. Deus utilizou Jonas enquanto ele pregou naqueles dias, correndo. Nem pregou parado, ele passou pela cidade anunciando para não ver mudanças e mesmo assim Deus o usou. Às vezes a nossa fé é pequena, as nossas habilidades, segundo a tua visão, são limitadas e realmente são. Mas Deus nos usa para o louvor da sua glória. E quem faz essa transformação de vida, quem muda um sistema inteiro, político e econômico, é sempre esse poderoso Deus. Ele fez isso na vida daquela cidade de Nínive, no povo de Nínive, mudou o contexto por completo, porque houve arrependimento, então houve salvação. Meu papel e o seu é clamar. As transformações, as miraculosas transformações, quem faz é o nosso poderoso Deus. Ele pode te usar com 12 anos para fazer isso. A Bíblia está repleta de personagens assim. Ele pode te usar com 14, 15, 16, 20, 80. Tem outros personagens que começaram com 80. Lembra de Moisés? Deus nos chama com uma missão. Quando eu vou iniciar essa missão? Quando você ouviu e entendeu. Entendeu? Entendeu o que você ouviu agora? Então você está sendo chamado para cumprir essa missão. Usa os dons, talentos, recursos, tudo que Deus for te dando para exercer essa missão. O que Ele está te dando? Ensino médio? Fundamental? Daqui a pouco faculdade? O que Ele está te dando? Usa tudo isso para anunciar quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Espero que você tenha entendido e cumpra essa missão. Deus te abençoe em nome de Jesus.